Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu que venho representar a casa aqui, a IMED Passo Fundo, e com uma enorme responsabilidade, porque eu venho depois de dois excelentes professores, o Bernan Ferreira, Rafael Vidal, que nos prestigiaram e nos proporcionaram excelentes palestras. Parabéns. É uma grande satisfação para mim poder compor, junto com esses professores, esse evento, que é o Odonto Talks, que vem falar sobre desafios e tendências na odontologia. Então eu vou abordar sobre a reabilitação estética do sorriso em dentística, tanto com cerâmicas quanto resinas compostas. E quando eu inicio um curso, eu sempre gosto de lembrar que a origem da dentística não é a reabilitação do sorriso simplesmente, ou um clareamento, ou você transformar os dentes com lentes de contato. A origem da dentística é o tratamento da doença cárie, é o controle do biofilme, é você devolver muito mais do que estética, mas a saúde, a forma e a função para os elementos dentais. Então é muito comum o imediatismo hoje desses fabulosos tratamentos que fazem brilhar os nossos olhos. Quando vem um paciente e pede: doutor, eu quero clarear meus dentes, né? Puxa, que bom. Eu gostaria de fazer uma transformação no meu sorriso com lentes de contato. Então a gente se arrepia de vontade de desenvolver esse trabalho. E a gente tem que cuidar, porque o imediatismo geralmente leva a falhas, né? Como disse o professor Rafael, o diagnóstico e o plano de tratamento são as fases que mais nós devemos colocar as nossas energias. Esse é um caso, por exemplo, de um paciente que veio para fechar os diastemas, com um pedido, com uma cartinha, onde falava: solicito fechamento imediato dos diastemas, pois o aparelho foi recém-removido. E esse pedido era porque havia um medo do ortodontista na movimentação desses dentes. Então ele recém-removeu o aparelho e ele pensou: não, tem que fechar o quanto antes. O paciente fez um pedido de um horário grande já na primeira consulta, porque tinha tratamentos para fazer. A minha auxiliar, a secretária que agendou, bom, não sabia do que se tratava, mas atendeu o pedido do paciente, já reservou lá 2h30, 3 horas. E o paciente chegou com a expectativa de sair com os dentes restaurados. E, infelizmente, a gente tem que dizer: olha, é impossível isso, né? No máximo, um provisório poderia ser feito. Mas não é bem assim. Existem outras maneiras de evitar o deslocamento dos dentes, como uma contenção, que pode ser a contenção ortodôntica, uma simples placa de acetato. Enfim, tinha o pedido do profissional, o pedido do paciente, clarear os dentes, fechar os diastemas. E a gente começa a olhar aqui várias coisas, como gengivite, acúmulo de placa, resina do aparelho ortodôntico, manchas, mancha branca ativa de cárie. Então, realmente é impossível iniciar um tratamento que não seja o de promoção de saúde oral. Além disso, olhando para esse paciente na questão funcional, pedindo apenas para fazer um guia canino, a gente vê que esse guia canino não foi restabelecido pela orto. São os limites de cada profissão, não querendo criticar, nós também temos os nossos, mas dessa maneira, qualquer incisalzinha que nós fizéssemos nesse incisivo lateral fraturaria em 3, 4 meses, quem sabe 6 meses. Então, uma análise voltada para a saúde e outra para a função sempre deve anteceder os tratamentos restauradores. Outro paciente, uma queixa: meus dentes são amarelados, eu quero fazer um clareamento. Aluna de odontologia, onde a gente já pensa: bom, saúde bucal, quer fazer um clareamento, vamos lá, olha a sessão que vem, já vamos marcar. Porém, um olhar um pouquinho mais atento
e nós vemos aqui manchas brancas, será que são ativas, inativas? Saúde gengival aparente. E um olhar um pouco mais próximo, alguma descoloração interproximal, um olhar um pouco mais próximo com secagem e aquela lesão aumentou, o que nos faz pensar em lesão ativa. Radiografia mostrando outros problemas, como a presença dos terceiros molares impactados e lesão cavitada interproximal entre o 11 e o 21. Ou seja, impossível proceder ao clareamento. Fizemos um pequeno afastamento e lá estão as cavidades. Então, aparentemente bem, né? Aparentemente saudável. A gente deve ter um olhar realmente muito crítico e usar todos os nossos fundamentos da semiologia em cada paciente. Ser curioso, ser investigativo e olhar realmente a saúde e fazer das coisas mais bonitas que tem. Muito mais legal do que fazer uma faceta. Uma restauraçãozinha classe 3. Por que é melhor que fazer uma faceta? Porque é mais rápido, resolve em 1 hora, tem baixo custo e presta um serviço enorme ao paciente, que é devolver a saúde, a função e a estética. São tratamentos maravilhosos, não desprezando os outros, mas os mais simples talvez sejam os melhores tratamentos. Remover uma dentina cariada, fazer uma bela restauração, igualzinha nós fazemos nos nossos manequins, nos primeiros pacientes. Isso, o resto da vida vai continuar sendo o dia a dia da dentística. Isso é dentística, saúde, função, estética. E os dentes vão voltar, esse contato volta, porque foi feito um afastamento imediato, de um dia para o outro, removeu a borrachinha, deu tempo para restaurar, daqui a algumas horas esse contato já está se restabelecendo. Mais uma paciente aqui. Eu quero fazer um clareamento, quero igualar os meus incisivos laterais. Bom, fazendo o exame, muito bem, dá para fazer um clareamento, dá para... Mas olha, o que é isso aqui? É uma pequena lesão que chamou a atenção ali. Uma paciente jovem, nível gengival normal em todos os dentes, de repente um dente com exposição radicular e uma cavitação, uma lesão não cariosa, uma bifração. E a gente olhou depois que tem bite turbo nos dentes, nos molares. O que é isso? Né? Na ortodontia se faz um leve aumento de dimensão vertical para extruir os outros dentes, conseguir uma melhor relação nos dentes anteriores, mas não foi removida essa restauração provisória. Tem que ser removida. Outra coisa, um leve e rápido teste de carbono revelou contato prematuro naquele dente. Então, aquela lesão que estava lá era devido a um contato prematuro, ajuste oclusal. E um contato oblíquo que foi removido também. Então vejam, eu mostrei rapidamente alguns casos e eles têm alguma coisa em comum. A queixa e aquilo que a gente trabalhou são coisas diferentes. Os pacientes vêm com pedidos, mas o nosso olhar sempre tem que ser global. E o que tem em comum é que todos foram tratados dentro de uma filosofia. Se a gente tem uma filosofia, se a gente acredita e cumpre essa filosofia de maneira protocolar para todos os nossos pacientes, sempre nós vamos diagnosticar e tratar e promover saúde bucal, realizar tratamentos funcionais, que podem ser desde um simples ajustezinho oclusal até um aumento de dimensão vertical, restabelecimento dos planos oclusais, dos guias dos caninos. Ter outra filosofia interessante, que é da preservação da estrutura dental,
que com o desenvolvimento de sistemas adesivos e os materiais resinosos e cerâmicos hoje é possível. E depois sim desenvolver tratamentos estéticos e não para por aí. Hoje a gente encerra um tratamento e não se desliga do paciente. Tem uma coisa que se chama acompanhamento. É como se fosse um pós-venda de carro. Você vende um carro de uma marca muito boa. Se a política da empresa é vender o carro e depois não dá uma boa atenção quando você vai fazer uma revisão, não chama para um recall, então você fica desamparado e se decepciona com aquela marca, ainda mais quando o carro começa a dar defeito. Os nossos pacientes recebem tratamentos e a gente encerra, recebe o dinheiro e tchau. Não é assim. Tem que chamar um mês depois, um acabamento final, pergunta como é que está. Está confortável, está tudo bem? Houve alguma sensibilidade? Revisa a parte de saúde bucal, porque você deu os conselhos, ele deu uma melhorada, aí você largou um mês depois. Será que está legal a higiene ainda? Ou vamos colocar o carbono de novo? E será que aquele ajuste que eu fiz não precisa de mais alguma coisa? Aquele guia canino que eu recuperei está funcionando legal? Isso aí, esse acompanhamento, um mês depois, aí pula para 3 meses, 6 meses, e não larga mais o paciente. Proteção e acompanhamento. Protocolo de adequação. Então, não é fazer uma profilaxia que a gente vai promover saúde. Uma raspagem, uma profilaxia, vamos para o próximo passo. Não. É, primeiro, ensinar o paciente o que está acontecendo na boca dele, como tratar a causa, a origem do problema. Então, além de explicar para o paciente sobre saúde bucal, sobre a doença, seja gengivite ou cárie, executar o tratamento, sempre orientando e conversando com o paciente e em várias sessões retomando a mesma ideia. Ele volta, você está fazendo, está conseguindo, tem alguma dificuldade? Vamos ver de novo como é que passa o fio mesmo. Olha, eu notei que está formando cálculo de novo. Aqui a gengivite não melhorou. Várias sessões, às vezes conversando, nem que seja 5 minutos no iniciozinho da sessão. A mesma coisa para a parte funcional. Então isso começa desde a primeira sessão e vai ao longo do tratamento. Vamos ver essa outra paciente. Queixa. Olha, os meus dentes são amarelados, são pequenos, o meu sorriso mostra muito a gengiva. Então eu gostaria de fazer um tratamento reabilitador, melhorar o meu sorriso. E essa paciente já veio instruída, ela já veio com conhecimento, ela sabia o que eram lentes de contato em porcelana, por exemplo, que é um apelido para laminados cerâmicos ou facetas cerâmicas extremamente finas, comparadas às facetas que se fazia anos atrás. Então ela solicita clareamento e lentes. Eu quero colocar aquelas lentes cerâmicas nos meus dentes. Paciente relativamente jovem e já vem alguns conselhos, né? Olha, a gente pode melhorar bastante o teu sorriso e não necessariamente trabalhar com lentes. Podemos trabalhar com resina, clareamento. E ela, não, mas eu quero fazer o melhor, eu quero fazer as lentes. Não, tudo bem, vamos conversando. Então, a gente tem que ver esse ser humano que está por trás dos dentes, né? Tratar a pessoa, tentar entender os seus desejos, informar, dar mais opções e tomar decisões junto com esse paciente. Ela tinha, então, feito uma ortodontia e depois da orto, algumas restaurações de fechamento de diastemas e também uma restauração classe 4. A gente vê que aparentemente tem uma saúde gengival, mas se olhar bem de perto, placa bacteriana acumulada, pigmentações, cálculo, então já começa a promoção de saúde oral, alguma informação desde a primeira sessão. E a gente vê que a repetição, talvez, da mesma ideia fosse o caminho. Um clareamento e algumas restauraçõezinhas mínimas de resina e trocar essa fratura, que é uma restauração classe 4, de repente já fosse o suficiente.
Então, desde o diagnóstico, a gente vai sempre trabalhar com essa tríade: saúde, função e a estética. Então, no diagnóstico, a gente já detectou os problemas de saúde gengival, periodontal, já foi dando informação e, ao mesmo tempo, tratando, e visualizamos também problemas funcionais, como o desgaste dos incisivos inferiores, anteriores, com perda de guia canino. E na parte de reabilitação, realmente os dentes têm um escurecimento fisiológico, podem ser clareados, tem uma restauração classe 4, tem outras restaurações de fechamento de diastema e ela deseja as lentes de contato. Então vamos começar tratando a saúde. E é assim, olha, a gente tem que parar de imaginar que à medida que a gente vai ficando super especialista, a gente não pode mais falar dessas coisas. Eu não faço mais isso. Não, a gente tem que ensinar a escovar, ensinar a passar o fio dental, e os pacientes ficam muito gratos, tanto quanto em receber um laminado, quando a gente explica realmente como escovar bem, como passar bem um fio dental, como limpar a língua, que quase ninguém fala. E aí, principalmente aquelas pessoas que já perderam dentes, ou que têm dentes assim extensamente restaurados, que já têm uma certa idade, eles ficam muito gratos e nos dizem assim: puxa, se alguém tivesse me falado muito antes, talvez eu estivesse com todos os meus dentes na boca. Eu não sabia de nada. Por que nunca ninguém falou? Então, isso aqui é um trabalho que é muito recompensador. Então, informações ao paciente, escovar 3 vezes ao dia, usar o fio dental, fazer uma escovação prolongada 1 vez por dia, 2, 3 vezes o tempo usual, várias sessões, fazendo raspagem de cálculo, instrução de higiene oral, prof, e repete, e informa, e acompanha, e fala onde tem que melhorar. Por que tanto, professor, você fica falando de saúde bucal? Porque todo o tratamento depende disso. Colocar um fio retrator para fazer um preparo, ou para moldar, uma boa moldagem, uma boa cimentação, e a longevidade de todos os tratamentos dependem do controle do biofilme bacteriano. Muito simples. Os dentes vão ser perdidos, os tratamentos vão ser perdidos na presença dessa placa, desse biofilme. É de extrema importância. Então é importante para a manutenção dos dentes do paciente, para a execução dos nossos trabalhos e manutenção dos nossos trabalhos. Afinal, 40% das falhas são decorrentes da presença do biofilme bacteriano nas margens das restaurações. Depois a gente vai para exames complementares. Cada caso a gente vai pensar, não é tomografia para todos os casos, mas, por exemplo, para esse paciente, um panorâmico e umas interproximais e uma periapical do incisivo central estaria de bom tamanho. Então aqui um panorâmico, e a gente vai examinar um dente tratado endodonticamente, nenhuma lesão importante, então vamos em frente. Modelo de estudo. É legal olhar a boca do paciente, mas quando a gente pega um modelo na mão, isso clareia bastante as nossas ideias, a gente começa a ver o que nós temos que fazer para melhorar esse sorriso. Recursos como análise digital, onde a gente pode, mesmo antes de passar um orçamento para essa paciente, o planejamento final, tentar entender ainda melhor, através dessas linhas traçadas no computador, simulações que a gente pode fazer dos dentes e até mesmo da posição do lábio, que pode receber uma toxina botulínica, a posição gengival através de uma cirurgia estética e os laminados que ela tanto quer. Após o paciente olhar e aceitar o plano de tratamento, então a gente apresenta a sequência, o orçamento e começa a tratar. Mas isso já vinha uma parte acontecendo, né? A parte de saúde, a parte funcional e a parte de planejamento. A partir daí, a gente pode fazer o enceramento, a prova estética funcional,
E tudo vai ocorrendo ainda seguindo, veja só, aquela tríade de saúde, função e estética. E às vezes não tem problema uma inversão aqui. Por exemplo, a estética gengival. Então a paciente aceitou o tratamento e a gente iniciou pela cirurgia estética gengival. Uma cirurgia bem conservadora, apenas devolvendo o zênite gengival, a arquitetura. Ela tinha bastante gengiva hiperplasiada, então o resultado ficou bem adequado apenas com uma gengivectomia. O tratamento funcional segue o mesmo princípio do de saúde. Quando tudo parece perfeito, sempre investigando, sempre há algo que melhorar, né? Então, verificar os contatos oclusais em máxima intercuspidação, relação cêntrica, os guias dos caninos, guia protrusiva, que são os guias de desoclusão, movimentos condilares. Será que essa máxima intercuspidação está de acordo com a melhor posição para os côndilos? Atividade muscular, parafunção, necessidade de proteção, há, não há. Eu preciso entregar uma placa para esse paciente usar alguns meses para depois executar o tratamento? Não precisa, vamos direto. Então, tudo isso é muito importante. O tratamento funcional é como regular um motor de carro, um relógio. Quando essa engrenagem funciona bem, há uma preservação dos côndilos, dos músculos, do osso alveolar que sustenta o dente, do próprio dente, que não vai desgastar, não vai sofrer aquelas lesões como foi mostrada anteriormente a diabfração. Então a gente preserva, são peças, imagina um motor mal regulado, o que acontece com as peças desse motor? Em pouco tempo elas se desgastam e precisam de substituição. Os dentes, a gente pode fazer a mesma analogia. Então tem muitas terapias nessa parte funcional que a gente pode lançar mãos, inclusive com outras áreas, como a fisioterapia, a neurologia, enfim. Nós temos que trabalhar multidisciplinarmente essa questão funcional. E a segunda maior causa de falhas é justamente isso, não detectar uma parafunção, ajustar de maneira inadequada uma restauração, não recuperar um guia do canino, essas coisas que a gente deixa passar, ou até insere alguma coisa a mais ali que vai atrapalhar a função, às vezes é responsável, então, por falhas precoces. Imagina você tratando saúde e função, o quanto você evita de repetição de trabalhos, né? Além de preservar os dentes do paciente. Então, olha, ela recebeu um pequeno tratamento de ajuste oclusal, a orto fez um bom trabalho, e vejam, a ausência de guia canino, o que a gente pode fazer aqui? Recuperar esse desgaste dos inferiores e já devolver para essa paciente o guia dos caninos. Então, pequenas restaurações em resina, além de esteticamente ficar agradável, quando ela falar, ela mostrar esses incisivos inferiores vão estar super bem alinhados, né? Mas mais do que isso, agora a gente tem guias aqui nos caninos. Super importante. Nesse ponto, ela já tinha feito a cirurgia estética gengival, clareamento, as restaurações já tinham sido, essa restauração classe 4 trocada, e removidas aquelas restaurações antigas que fechavam os diastemas interproximais. Então, a partir daquela análise digital, nós fizemos um enceramento, o laboratório, né, nos proporcionou um enceramento, com essa guia para a prova estética funcional, que, prensando uma resina bisacrílica, nos proporciona a oportunidade de verificar como pode ficar esse tratamento antes mesmo de iniciar, como já falou anteriormente o professor Rafael. E é uma oportunidade muito boa de, inclusive, fazer adaptações. Muitas pessoas, às vezes, perguntam para mim, professor, eu fiz todo o fluxo, mas eu não gostei muito do enceramento, da prova estética funcional. O mock-up não ficou tão legal. Tá, mas você modificou o que você não gostou? Não, eu pensei que não podia mexer. Mas como? É justamente a oportunidade de modificar, que o paciente vai dizer, eu achei meu dente muito arredondado, então vamos acrescentar uma resina flow e mudar esse formato, ou então vamos desgastar o dente.
pega uma lixinha. Essa paciente, por exemplo, falou, eu achei meus caninos muito projetados para fora. Excelente, eu também achei. Pega uma broquinha, desgasta, dá uma lixadinha, modifica, mostra de novo. Bom, se você modificou essa prova, o que nós temos que fazer? A gente abriu um pouquinho a meia, deu uma quebradinha nessa incisal, desgastou um pouquinho a incisal dos laterais, deixando um pouquinho inclinada, um aspecto mais jovem, e depois diminuiu aquela parte do canino que estava muito projetada. Modificou essa prova, modificou esse mockup. O que tem que fazer agora? Fotografar e moldar e transferir para o laboratório todas essas modificações. Não adianta só falar. Então a gente tem que registrar tudo isso. Fotos e moldagens. De preferência com silicona para que fique realmente muito bem registrado cada detalhe. E aproveitar esse teste não só para estética, né? Mas para função também. Testes fonéticos. Como é que está a pronúncia? Porque a gente aumentou esses dentes agora. Avaliação dos guias, avaliação estética, fotografias, conforto. Ah, estou sentindo muito volume, ou então não, está legal. A paciente, depois das pequenas modificações, adorou o trabalho e a gente removeu, então, essa resina bisacrílica e começamos a fase de preparo e moldagem. E na questão de preparo, a gente realmente evoluiu muito. As cerâmicas antigas, feldispáticas, elas pediam espessura, e essa espessura tinha que ser no mínimo 0,8. Então, os preparos tinham 0,8, 1 até 1,2 de profundidade. E realmente a gente chegava na dentina, e todo mundo fazia assim, porque aprendia assim. Então, era normal, não se condena. Talvez hoje repetir isso seja um pouco, talvez, condenável, né? Hoje se faz preparos assim, 0,2, 0,3 de redução. Mas é possível, em alguns casos, selecionados, inclusive, evitar qualquer tipo de preparo. Todos os casos, de maneira alguma. Alguns casos. Pacientes jovens, dentes sem grave alteração de cor e com um perfil não muito retentivo. É possível zero desgaste? Será que isso é possível? Simplesmente moldar, produzir uma lente e fixar sobre o dente, né? É possível fazer esses laminados sem qualquer desgaste? E a resposta é que sim, é possível. Porém, muito, muito mais trabalhoso do que um processo em que a gente faz uma pequena redução de 0,2, 0,3 e tem uma perfeita delimitação do preparo, da forma dessa lente. É muito mais fácil. Qualquer laboratório bem treinado, o protético bem treinado vai executar uma boa lente de contato. Ao contrário, numa técnica sem preparo, talvez a grande parte dos laboratórios já não aceite o trabalho, porque é difícil de confeccionar essa lente, ela termina quase em zero, então a gente não estava mais falando de espessura 0,3, 0,2, ela vai para 0,1, 0,05, 0,03 lá no final. Ela termina em lâmina de faca. E é muito fácil fraturar. E a manipulação fica muito mais difícil. E por melhor que seja esse acabamento, e menor que seja a espessura final, a gente sabe que a adaptação é só aparente para o nosso olho. Se a gente coloca uma lupinha de magnificação de 3 vezes, a gente já enxerga o quê? Um degrau no final. Ou seja, não existe uma adaptação perfeita nunca numa lente sem preparo. Ela exige que o material restaurador resina composta sele aquele degrau e termine em zero em resina, então. E depois a gente pode utilizar um método de acabamento
onde a gente pode manter a resina ou muitas vezes zerar a cerâmica em relação à estrutura dental. E aí sim, uma perfeita adaptação. Então, muito mais trabalhoso. Em termos de preparo, o que foi feito? Só um polimento. Lixas de metal, lixas de poliéster, discos, borrachinhas, pequenos arredondamentos, até na restauração, em algumas pontas agudas, porque no interior da cerâmica a gente não deve ter ângulos vivos. Então, talvez não dá para dizer que foi zero preparo, mas um mínimo arredondamento e polimento desses dentes. E após isso, inserção então dos fios e moldagem. Então essa técnica só pode ser indicada para dentes sem alteração de cor ou pequena alteração de cor, restaurações mínimas ou superficiais, ou até ausência de restaurações. A espessura máxima da cerâmica vai ser 0,13, vai terminar em 0, e a gente pode apelidar isso realmente de lentes de contato. Então aqui colocação do fio retrator, registro, seleção de cor, não só mostrar que cor tem esse substrato, mas também que cor a gente quer chegar, o que a paciente escolheu, enfim, junto com a gente em termos de cor. Né? E a gente tem um desafio hoje que é a transição para esse fluxo digital. Esse caso ainda foi feito como moldagem com silicona, aí chega no laboratório, o modelo é vazado e escaneado a laser para um projeto num software para usinagem, né, no sistema CAD/CAM, e aí as peças ficam prontas, depois elas são refinadas, maquiadas, e aí precisa adicionar um pouquinho de cerâmica, e polir, e levar para o forno. Enfim, há ainda bastante interferência humana nesse processo. Né? O que a gente poderia mudar é que, ao invés da moldagem, fazer a leitura digital na boca através, né, desse scanner digital portátil ou aqueles com carrinhos, né, enfim. Mas esse caso não, foi feito ainda nesse método de moldagem em consultório. E aí está a produção das lentes de contato, extremamente finas, dá para ver até por transparência o gesso atrás, uma cerâmica de silicato de lítio, que tem uma certa resistência, uma cerâmica reforçada. E nesse caso, então, nós fizemos 8 peças, sendo 6 facetas super finas e 2 fragmentos nos pré-molares. Então, nos pré-molares, a cobertura ia do centro da vestibular, pegando só a meia mesial. Só a parte mesial dos pré-molares. Então foram provadas, existe a prova seca e depois a prova úmida com um simulador de cimento, que é o Try-In, onde a gente vê melhor a interferência do substrato na cor da superfície dessas cerâmicas, e aí a gente pode variar um pouquinho, né? Mais ou menos luminosidade. E depois, aprovado, vem o tratamento da cerâmica e o tratamento da superfície dentária para o passo da cimentação. Então, a gente faz toda a técnica, né, passo a passo, e aproveito para dizer que a gente deve procurar usar os sistemas adesivos que são considerados em pesquisa como padrão ouro. Se eles são o padrão ouro, é porque eles são a referência, né, científica, e talvez ficar com um pé atrás quando nos querem vender muita facilidade, rapidez e simplicidade, porque dificilmente a simplicidade de aplicação em um passo está de mãos dadas com a qualidade. A qualidade parece que ela foge da simplicidade, né? Então, muito trabalho não deve ser olhado com muita estranheza. Na odontologia, geralmente as coisas dão bastante trabalho e acho que nisso reside o prazer, né, de chegar ao final com um resultado muito bom, baseado
na evidência científica. Então, sistemas de múltiplos frascos e vários passos e detalhes e tempos não são assim horríveis, né? Basta a gente dominar a técnica, porque nós queremos tirar o máximo de cada passo, para que no final a soma de vários passos com qualidade e materiais de qualidade nos levem ao sucesso. Então, além de controlar a saúde e função, nós devemos nos basear em protocolos que se baseiam em evidências científicas. E com isso, nós vamos somando pontos para sucesso e longevidade dos nossos tratamentos restauradores. E aqui a cimentação uma a uma, faceta a faceta. 15 dias após, a gente pode ver a saúde gengival. Então, essas facetas são cimentadas levemente supragengivais, elas não invadem o sulco gengival, o que é uma vantagem muito grande em termos de acabamento, polimento, controle e preservação. Revisão de ajuste oclusal, revisão da parte de saúde, e aí vai. E por último, a paciente estava com uma expectativa muito grande, a aplicação de toxina botulínica para modular então o lábio dessa paciente, aí já está aplicado e já é o resultado de 15 dias depois da aplicação, ela sorrindo e não mostrando tanto a gengiva, em parte por causa da cirurgia gengival, e a gengiva ela mostrava mais o lado direito, então o lábio dela fazia um desenho, né, onde ela elevava mais os músculos, aqui elevador do lábio superior e asas do nariz, elevador do lábio superior, tracionavam mais o lado direito, então uma pequena aplicação de toxina botulínica a gente conseguiu modular essa questão, e aí está o resultado não bem inicial, mas após o preparo de boca e o resultado final. E os laminados, as facetas, podem ser claros, sim, mas eles têm que ser naturais no final. Quando o dente chega na frente, não é legal, a gente errou em algum passo. O final tem que ser natural. Quer dizer, a pessoa não pode se transformar em outra por causa dos dentes, né? Veja que a gente usou uma cor extremamente clara, BL4 na cervical, BL3 no terço médio. É muito claro isso, mas ainda assim ficou natural, ficou adequado à paciente, e a gente olha assim, não tem uma grande transformação aqui. E eu vejo isso como o resultado ou um indicativo que a gente conseguiu o sucesso, que é reabilitar esteticamente, mas dentro de uma harmonia, onde a boca não está ressaltando mais do que os olhos do paciente. Na face das pessoas tem que haver um equilíbrio entre o que os olhos chamam de atenção e o que o sorriso chama de atenção. E aqui acho que a gente conseguiu esse equilíbrio. Aqui sim, o resultado inicial e o final dessa paciente. E o que é fundamental para a longevidade? Então, é o material, é o tipo de cerâmica, é o laboratório, é o cimento que eu usei, é o pincel que eu comprei, que eu vi no último... A gente deve parar de sair dos congressos direto da sala, correndo para o stand para ser o primeiro a comprar aquele material que o professor falou que é a solução para tudo. Que não é, obviamente, né? É só lembrar que o Baratieri fazia casos maravilhosos em cerâmica ou em resina há 30 anos. E não tinha nada do que tem hoje. Então parece que não é isso, né? Parece que é o estudo, o treinamento, essa questão de filosofia, a questão protocolar, a ciência, planejamento global, enfim, tudo que foi falado. Os materiais são importantes. Sim, as espátulas são importantes, mas assim, bem secundário, terciário na escala de importância que a gente deve dar para as coisas, né? E um princípio muito legal que eu gosto de citar é o do biomimetismo. Pascal Magnier
ou Magni, alguns conhecem o sobrenome como Pascal Magni ou Pascal Magnier, lá da Califórnia, ele usa esse termo para nos dizer o seguinte: a gente deve buscar materiais biomiméticos, materiais que não necessariamente precisem ser os mais resistentes, como zircônio e metal. Eles não precisam ser supermateriais. Eles devem ser, sim, materiais que sejam muito parecidos com a estrutura dental. E talvez a resina seja o material mais parecido com a dentina que a gente tem hoje em dia. E a cerâmica feldspática, ou reforçada por leucita e de silicato, os materiais mais parecidos que nós temos com o esmalte. São cerâmicas não tão fortes, não tão resistentes, mas são adesivas. E depois de colada a cerâmica sobre o dente, através da resina, ou mesmo depois de feita uma restauração em resina, a gente tem a formação de um corpo único, uma integração total entre a estrutura remanescente e esse material restaurador. E a gente não sabe o que vai falhar primeiro. Vai fraturar a cerâmica? Vai descolar? Quer dizer, o sistema adesivo e a resina falharam? O dente vai fraturar? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas geralmente é alguma fratura que possibilita uma reconstrução. Ao contrário, metal e zircônio são tão resistentes que o que vai falhar, o elo fraco, nitidamente vai ser a raiz, vai ser a cúspide, vai ser a estrutura dental. E, além disso, não são adesivos. Então, não há uma adaptação entre materiais e estruturas, mas não adesão. Não há uma união, não há um elo, não há a formação de um corpo único. Além disso, o biomimetismo retrata a estética também, e a reprodução da estética, então, da melhor maneira possível, né, com seus detalhes de translucidez, enfim. E isso é muito importante também. A gente fica sempre pensando como é que eu vou aumentar a longevidade dos meus tratamentos. A gente tem que ter uma interação muito legal com o nosso paciente, né? A gente tem que conseguir fazer com que ele pense um pouquinho igual a gente, que acredite um pouquinho naquilo que a gente acredita também, e que a gente consiga realmente doutrinar ele no bom sentido, para que ele faça e continue fazendo ao longo dos anos uma boa higiene oral, assim como ele aprendeu desde a primeira sessão, evitar hábitos, porque se a gente faz trabalhos como esse, acha que ele vai poder roer unha, cortar uma fita e um fio e não acontecer nada com as nossas cerâmicas, a gente está enganado. Então, precisa dar uma lista de cuidados para esse paciente. Aqui no Rio Grande do Sul tem que ensinar, inclusive, que ele não pode abrir pinhão com esse dente, né? Infelizmente, tem que falar coisas assim. E proteger quando for necessário, no caso de parafunção, e revisões periódicas. Nunca o paciente sai sem já saber a data da próxima consulta, nem que seja daqui a 6 meses. E para encerrar, eu vou mostrar um caso que é completamente atípico, mas talvez vocês entendam o que nos levou a fazer isso. A queixa desse paciente era fraturas recorrentes em facetas de resina. Ele tinha 8 facetas em resina e realmente a gente vê que tem emendas e reparos em praticamente todas elas. Então a história dele era essa: olha, eu fiz com uma dentista que era amiga e, no entanto, assim, a cada 2, 3 meses eu tenho que ir lá e já está ficando chato. E eu soube, então, dessas facetas em cerâmica, acho que vai voltar. Eu soube dessas facetas laminadas em cerâmica e eu gostaria de tentar, então, agora em cerâmica. Eu disse, não, é possível, vamos ver, vamos examinar, vamos ver qual é o teu caso e depois a gente conversa. E começou toda a parte de diagnóstico. E às vezes eu estou conversando com o paciente, eu já vou percebendo sinais na face dele, né? Expressões faciais muito exageradas, espasmos musculares. E o que isso vai me dizendo? Esse paciente tem parafunção. A alteração muscular, assimetrias, posição dos dentes, sobremordida. Então, são questões que
a gente começa a perceber numa conversa durante o anamnésico, e a gente já fica imaginando coisas para esse paciente, né? Bom, a fratura, em parte, então pode ser uma condição do próprio paciente no momento, que é bruxismo e apertamento, por exemplo. E realmente, a gente começa a ver sinais quando começa a examinar esse paciente. Trincas verticais, lesões de abfração iniciais, perda periodontal, que é todo mundo pensa na retração gengival, mas muito mais importante é essa perda óssea, que a gente não enxerga por baixo, a gengiva vai acompanhando, o espaço biológico se mantém. E a questão de saúde, de novo, né? Placa acumulada e tudo mais. Eu não vou ser repetitivo, mas a solicitação dele, ó, clareamento, lentes agora em porcelana, pois são mais resistentes. Então a gente tem que olhar todos os sinais. Isso é legal, essa descoberta, essa investigação, né? Procurar as causas, os porquês. Nossa, um paciente de 20 e poucos anos com esse nível de desgaste, é muito, né? Fratura severa de um molar, fraturas recorrentes de resina, perda óssea, trinca vertical, lesões de abfração. Mas não é só desgaste, o desgaste remove estrutura no mesmo plano, né? Não importa se chegou em dentina, continua desgastando e é tudo no mesmo plano, é só desgaste, é só mecânico. Mas de repente a gente vê que não é só a abfração, tem erosão na vestibular, tem erosão nas pontas de cúspide, chegou na dentina, começou a formar cavidades. Então há uma associação aí de bruxismo com erosão, ou seja, acidez na saliva, pH baixo na boca. E pode vir isso da dieta ou pode ser um problema gastrointestinal. Bom, observem que em alguns dentes que seriam íntegros, não restaurados, ele tem exposição de dentina praticamente em todo o oclusal. Nos dentes anteriores, muita sensibilidade. E aí você pergunta, poxa, você tem sensibilidade? Ah, sim, muita sensibilidade. Veja que ele passou a anamnese, conversamos um monte, ele em nenhum momento falou de sensibilidade. Eu tive que olhar o dente e perguntar, mas escuta, você não tem sensibilidade? Eu sofro muito com sensibilidade, muito mesmo. Então a gente começa a ver, poxa, quantas coisas, né, para fazer nesse paciente, do que trocar aquelas facetas por cerâmica. Muito mais importantes para tratar nesse paciente. Até porque eu tenho que descobrir o que está fazendo com que esse pH caia tanto. E comecei a falar de alimentação, refrigerantes e sucos cítricos. A alimentação do cara era impecável. Bom, mas eu fui insistindo, né? Ah, mas um energético, um uísque, eu não bebo. Eu sou esportista e tal, não sei o quê. Eu corro triatlon. Muito bem. Meu amigo, então você tem que consultar um gastro. Você vai ter algum problema ali, gastrite, esofagite, refluxo, alguma coisa está acontecendo. Poxa, mas eu não sinto nada. Foi no gastro. Voltou e não tinha nada. Chegou a fazer endoscopia alta. Acho que ele quis me matar nesse momento, né? Ele fez uma endoscopia. E não descobríamos. E aí eu fui vou para o PubMed. E comecei a pesquisar lá. Atleta de alto desempenho, pH bucal, e encontrei 2 artigos que falava de acidose metabólica dos atletas de alto desempenho. Eu nem imaginava, e ele nem sabia também. Entreguei os 2 artigos para ele, depois de ter lido, né? Eu dei uma olhada rápida, assim, no que interessava, entreguei para ele, ó, tá aqui. Então, acidose metabólica, um cara que treinava 6 dias por semana, 4 horas por dia, entre musculação, natação, ciclismo e corrida, para competição, ele ia muito bem nas competições, ó, tá aqui o problema. Depois ele ainda voltou, porque daí ele se interessou, ele voltou para mim e disse assim, pode ser isso aqui também, numa outra consulta. Ele trouxe um gelzinho, como ele corria
longa distância, pedalava longa, ele levava sachêzinhos de um gel que tinha o pH não muito baixo, mas a gente cortou também isso e conseguimos então evoluir nessa questão. Tratamos também com cremes dentais, tudo que tinha de recurso, e conseguimos diminuir a sensibilidade, que era um dos passos importantes para a gente poder restaurar. Então, olha só, para a função, dores, não falei, mas ele tinha muita cefaleia, devido a apertamento, provavelmente no ciclismo, eu imagino, erosão e bruxismo, que é o ranger de dentes. Então, isso causa uma série de transformações no paciente, dentre elas a perda de dimensão vertical. Então, o que acontece? Os dentes vão desgastando, o côndilo vai pressionando a cavidade glenoide na parte mais posterior, e o queixo se projeta para frente, o nariz fica adunco. Então, a face do bruxismo, ou face de bruxo, né? Então, a gente vê uma alteração do alinhamento facial de perfil, e tudo isso tem que ser explicado para o paciente. Então, o plano de tratamento dele é bem complexo, multidisciplinar, envolvendo fisioterapeutas, a placa miorrelaxante, aplicação de toxina botulínica nos músculos da mastigação. Então, foi conversado com vários profissionais e chegamos à conclusão que para ele seria interessante tirar um pouquinho a força muscular, fazer fisioterapia, e até no início a gente tratou com medicamentos miorrelaxantes durante 15 dias para tirar ele da fase mais aguda. Depois um aumento de dimensão vertical provisório, a reabilitação com cerâmica, ajustes, proteção e acompanhamento. Está traçado o plano de tratamento. Só teve um detalhe. 12 dentes, ou 14 dentes superiores mais 14 dentes inferiores em cerâmica, né, fez com que quase que o paciente caísse para trás, desmaiado. Então, realmente é um tratamento que o paciente jovem que estuda e é atleta e que depende dos pais, talvez fosse um sobretratamento. Então, se a gente olha para esses dentes, né, aumento de dimensão vertical, estrutura perdida, a gente não tem como não pensar em cerâmica no caso desse. Mas não era possível. Fator econômico. E nem por isso a gente vai desistir do tratamento. E a proposta secundária foi em resina composta. Então, como definir a DVO? Preliminar. Só referências, não são exatas. Proporção facial e estimativa de desgaste dos dentes. E depois secundárias, coisas importantes. Como é que está a fonação, o conforto, tem dor, não tem dor, e avaliação estética. Então a gente fez isso. Eu fiz essas medidas, na verdade, aqui estão ilustrativas. Eu fiz na cadeira, com réguas de proporção áurea e coisa. A gente fez a proporção facial, realmente estava perdida. E depois a estimativa, a gente sabe a espessura média do esmalte, né, nas oclusais dos dentes. E a gente não precisa recuperar tudo 100%, não precisa ter 2 milímetros na cúspide de contenção cêntrica, mas talvez 1,5. A gente tem que fazer um pensamento que leve em conta a idade do paciente, grau de desgaste e a espessura média, e mais ou menos fazer uma média disso, né? Então, definindo a dimensão vertical, a gente deve deixar o paciente em repouso, com guia de desoclusão, uns 15, 20 minutos, relaxa então as articulações para a gente poder manipular. Manipula em relação cêntrica não forçada, é algo entre a máxima intercuspidação e relação cêntrica, confecção de um gig, ajuste do gig, faz provisórios em todos os dentes, depois sessão por sessão vai fazendo de 1 em 1 dente, de 2 em 2 dentes, como quiser. Então foi feito o estabelecimento desse aumento, confecção de um gig, super simples, e estops oclusais, né? Pontinhos de ácido, e restaurações em resina, rapidamente, feitos em menos de meia hora, talvez. Por quê? São disquinhos de resina, platôs de resina. Extremamente rápido e simples, e sem muito... não tem anatomia, é provisório, de curta duração, estops oclusais. Numa técnica indireta, não seria essa sequência.
Esse é um caso atípico, onde o levantamento, o aumento de dimensão vertical vai ser feito em resina composta. Então, a sequência é mais clínica. Em cada sessão, eu tirava 2 desses stops provisórios, removia o que tinha de restauração e fazia as restaurações novas, com o jig em posição, numa técnica semelhante a enceramento, que a gente aprendia na escola antigamente, hoje em dia parece que saiu do currículo, levantando as cúspides de contenção, as de não contenção, depois o perímetro oclusal e depois as faces livres e, por último, a mesa oclusal com suas vertentes triturantes, sulcos e fossas. Então a gente ia reconstruindo os dentes em resina, dava um acabamento, em outra sessão fazia mais 2, e assim ele foi recebendo de 2 em 2 dentes toda a arcada inferior, em resina composta, técnica direta, escultura mão livre, e depois, ao final de todos os 14 dentes, uma plaquinha de proteção. E agora aguardar um mês. Um mês, conforme Vailate, que escreve muito sobre isso, aguardar um mês entre uma arcada e outra, justamente para o paciente se acostumar, os tecidos aqui na área da articulação também se remodelarem e a gente fazer alguns testes fonético, e de conforto, estético, e depois a redução do jig para um aumento menor na arcada superior. Então, foi um aumento um pouquinho mais volumoso na arcada inferior do que na superior. Aqui o espaço interoclusal, a mesma coisa, os stops, e em cada sessão, de 2 em 2 dentes, nós fomos fazendo os dentes posteriores, até que no final fizemos todos os posteriores e numa sessão só as 6 facetas anteriores, que na verdade estavam mais para coroas totais em resina, já que foram restauradas, né, todas as faces, palatina, mesial, distal, vestibular e incisal. Em cada sessão se fazia ajuste oclusal, é como ajustar uma placa, a gente vai deixando os contatos nos lugares certos, era feito algum acabamento, tratado algum desconforto, e quando ele estava totalmente reabilitado, em uma sessão de uma tarde inteira, a gente ficou dando só acabamentos. Então, fizemos os acabamentos finais. E em cada sessão, a gente ia também identificando alguns problemas e ajustando o comprimento de dentes, enfim, todas essas questões eram revistas a cada sessão. Então, como a construção foi rápida, esse acabamento final, textura e anatomia dos dentes foi deixada mais para o final, nos superiores e em outra sessão nos inferiores. E o paciente, então, ficou assim, reabilitado. Esse caso foi iniciado em 2016, finalizado em 2017. Aqui uma placa de proteção imediata superior e depois foi confeccionada uma placa miorrelaxante para ele também. No slide aqui eu tenho uma foto de 1 ano, mas esse caso já está com mais ou menos 1 ano e 8 meses. Assim. Eu ainda tenho que fazer as fotos finais desse caso. Então aqui a foto de 12 meses de acompanhamento. Até 1 ano e 8 meses é um prazo curto ainda, mas ele não teve nenhuma fratura, desgaste não aparente. À noite ele usa a placa miorrelaxante e de dia ele usa ou uma placa de proteção inferior ou superior para fazer os esportes, e o resto do tempo sem proteção. É claro que exige muito mais cuidado do que um tratamento em porcelana, mas é possível a gente proporcionar aos pacientes também tratamentos em resina composta com a mesma qualidade, porque eu acredito que, assim como eu falei que o supermaterial não é importante, pois ele não se integra ao dente, ele só se adapta ao dente, e geralmente a gente precisa fazer preparos geométricos para que ele não descole, já que ele não é adesivo. Eu acredito que uma cerâmica feldspática, que tem só 90 megapascal de resistência flexural, que é muito menos resistente que uma de silicato ilítico, que chega a 400 megapascal de resistência flexural. E aí você vai para a resina composta, ela chega a 75 megapascal de resistência flexural. Então, quer dizer, entre uma feldspática, que no mundo inteiro talvez ainda seja mais utilizada, inclusive na cobertura de qualquer prótese,
seja ela metalocerâmica ou mesmo com base em zircônia, aquela camada final é cerâmica feldspática. A resina não está tão longe. E basta saber e lembrar que 63% em peso das resinas compostas é partícula cerâmica silanizada, unida com matriz de bis-GMA. Hoje, com as nanoestruturas, nanopartículas, a resistência das resinas está muito melhor, a resistência ao desgaste também. E a resistência ao desgaste é uma coisa muito interessante, porque ela não depende só da resistência intrínseca do material, mas a resistência ao desgaste depende do grau de polimento que você dá ao material. Então, superfícies extremamente polidas desgastam menos do que materiais com durezas muito altas. Então, se você tem uma microdureza boa e um polimento de superfície muito bom, você tem resistência ao desgaste. E a resistência flexural desse material é realmente bom o suficiente para resistir a esse desafio que é a mastigação, que é a alteração térmica, calor e frio, num ambiente úmido. E com os cuidados, com os aconselhamentos, com a proteção, com as rechamadas, com os repolimentos, eu acredito que a longevidade jamais será da cerâmica, mas a gente vai longe nesse tratamento. Então, aqui a recuperação do perfil facial desse paciente, através desse aumento de dimensão vertical, e as fotos de controle. Então, essa reabilitação total, atípica, como eu já falei, funcional e estética, sem desgaste da estrutura dental, com resina composta. Então, preservação da estrutura dental do paciente é o ponto forte dessa reabilitação. Baseada no perfil do paciente. O paciente extremamente jovem e sem condições financeiras para arcar com o tratamento que seria o ideal para ele. Com preservação máxima da estrutura, adesão e ainda uma reversibilidade, ou seja, no futuro ele pode fazer, quando ele puder, o mesmo tratamento em cerâmica. Então, os desafios, né, nesse Odontotalks, que tinha como tema desafios e tendências na odontologia, eu diria que reinventar-se sempre é uma necessidade hoje em dia, estudar sempre baseado em artigos científicos, não em propagandas, não na parte de marketing, a parte comercial, que nos leva muitas vezes a caminhos perigosos. Aprender com todos, com os pacientes, com os colegas, com os protéticos, né? E um respeito a todos eles, até aos alunos, nós como professores, não somos superiores a ninguém, né? As pessoas são mais importantes. A gente prestar atenção nas pessoas, a gente vai aprender muito com cada um, com o porteiro do prédio, com a faxineira, com a nossa SB. Todos somos iguais, não existe hierarquia, né, que não seja aquela governada pelo respeito, pela ética e pela moral. Sempre tentar melhorar, não ficar satisfeito com o que a gente faz hoje. Amanhã eu vou procurar fazer melhor. Incorporar tecnologia, mas de forma consciente. E o maior desafio, talvez conseguir fazer tudo que a gente faz na profissão, como clínico geral, como dentista, como professor, manter uma harmonia e um equilíbrio entre o esporte, a família, as viagens, as coisas boas da vida. É um desafio conseguir manter o equilíbrio e é muito importante. Eu queria agradecer imensamente a atenção e espero ter podido contribuir com vocês. Fico à disposição para contatos, dúvidas e, mais uma vez, muito obrigado.